Olá, estamos de volta para mais uma aula e o assunto de hoje é volume. E aí, para ser bem específico, volume de cilindro. Só que antes da gente entrar no assunto volume de cilindro, eu queria relembrar alguns detalhes. Eu acho que isso por fim de confundindo muito. Primeiro, as unidades de medida. Existe a unidade de medida, por exemplo, centímetro, que ela mede distância entre dois pontos quaisquer, então isso é centímetro. A unidade de medida, centímetro quadrado, que aí ela mede uma região plana, ela tem comprimento e largura. E para medir volume, que é o que a gente vai ver agora, seria centímetro cúbico, certo? Eu estou falando o exemplo do centímetro, mas pode ser metro, quilômetro, qualquer unidade de medida. Se for só ela mede distância, ao quadrado ela mede uma região plana e ao cubo ela mede volume. E aí o que é, na verdade, medir volume, né? É você descobrir quantas unidades menores cabem dentro daquela unidade maior, certo? Seja para você medir a distância, você vai descobrir quantos centímetros, quantos metros, quantos quilômetros vai utilizar naquela distância, ou quantos quilômetros cabem daqui para Recife, por exemplo, quantos centímetros cabem nesse espaço aqui entre esses dois dedos. Uma região plana, por exemplo, quantos quadradinhos de 1 centímetro quadrado eu utilizaria para cobrir esse quadro todo. E para descobrir volume, quantos centímetros cúbicos, por exemplo, eu colocaria dentro de uma caixa como essa, certo? E aí tem umas maneiras simples de você fazer isso. Dificilmente você vai poder contar. Por exemplo, eu tenho esse objeto aqui. Então, qual é o volume dele em centímetros cúbicos, ou seja, quantos cubinhos desse tamanho aqui, ó, eu utilizei para formar esse objeto, certo? Como eu não tenho maneira de tirar de um por um e contar, tem jeito de você fazer. O que é que eu tenho que fazer para descobrir? A primeira coisa é descobrir quantos tem aqui embaixo. E aí como é que eu posso fazer isso? É como se eu estou encontrando a área dele. Então aqui o comprimento dele vezes a largura. Aqui eu tenho 10 de comprimento vezes 10 de largura. Isso quer dizer que na base dele, ou seja, aqui na parte de baixo, isso daqui tem 100 centímetros cúbicos. Tem 100 cubinhos daquele, certo? E aí quantos desse eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então era 10 vezes 10, que eu vou ter 100, vezes 5 de altura, que eu vou ter 500. E isso não é obrigado a você contar não, você pode medir aqui na régua. Tenho 5, 10 centímetros de comprimento, não sei se consegue ver aí, mais 10 centímetros de largura, então 10 vezes 10, descubro a área da base, depois descobri quantos tem na base, multiplico pela altura, que é 5. Então o volume desse objeto aqui, 10 vezes 10, 100 centímetros quadrados, vezes 5 de altura, porque são 5 camadinhas, tenho 500 centímetros cúbicos, certo? É essa a ideia aqui. Então eu tenho que descobrir qual é a área da base, ou quantos cubinhos vai caber na base, que aí é só eu multiplicar comprimento vezes largura, ele tendo formato retangular, e depois saber quantos vou utilizar na altura, então multiplico pela altura. Por exemplo, o volume desse aqui. Para descobrir quantos caberia na base, 8 centímetros vezes 4 centímetros vezes 6 centímetros de altura. Esse vezes esse descubro quantos tem na base, multiplico para descobrir quantas camadas vai caber. Então o volume vai ser igual 4 vezes 8, 32, e 32 vezes 6, 6 vezes 2, 12, vai 1, 6 vezes 3, 18, e 1, 19. Então dá 192 centímetros cúbicos, ou seja, cabem 192 cubinhos desse tamanho aqui, numa caixa com essas medidas, certo? Eu fiz um desenho aqui para a gente
entender. Fiz uma caixa pequena, lógico. E aí, para a gente entender quantos cubinhos de 1 centímetro, quantos cubinhos desse tamanho cabem aqui dentro. Como é que eu tenho que fazer? O comprimento da caixa, vamos ver se vocês conseguem enxergar aí, são 3 centímetros de comprimento, 4 centímetros de comprimento, 3 centímetros de largura, mais 3 centímetros de altura. Então, como o volume, pensando nessa caixa aqui, seria esse formato, então eu teria aqui 4 centímetros de largura, 4 de comprimento, 3 de largura e 3 de altura. Então, o volume dessa caixa agora vai ser 4 centímetros vezes 3 centímetros vezes 3 centímetros. O volume vai ser igual a 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36 centímetros cúbicos. E aí, só para a gente, ó, eu já coloquei os cubinhos aqui dentro, só para a gente ter ideia que isso é verdade. Cada barrinha dessa aqui tem 3, ó. 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 barrinhas aqui, porque é a altura da caixa. E quantas barrinhas eu tenho dentro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vezes 3, 36. Isso quer dizer que dentro dessa caixinha aqui cabem 36 cubinhos igual a esse. Ok? Então, mas vamos adiantar que a nossa ideia não é volume de blocos retangulares, não. A nossa ideia é calcular volume de cilindro. E aí agora, acho que a gente tem um problema diferente. Eu não posso pegar aqueles cubinhos e botar num lugar circular, né? Por exemplo, eu vou botar dentro de um copo como esse, se o cubinho, a aresta a posição tem formato diferente. Ele tem regiões planas e aqui é arredondado. Então ele não vai conseguir, ele vai deixar espaços em branco. Mas como é que eu calculo o volume de um cilindro? Então, primeiro, lembrar que um cilindro tem algumas coisas que a gente precisa entender. Se você pegasse um cilindro e planificasse ele ia ficar isso daqui, ó. Você planificar, você abrir, então ele tem essas duas bases que são circulares e essa daqui que está arredondada, mas é um retângulo. Ok? Então, essa parte aqui, que é essa ou essa parte aqui, chamada de raio. O raio da base vai do centro até a borda em qualquer lugar, certo? E se atravessar de um lado para o outro, pode ser aqui, 2 raios é igual ao diâmetro. E aí eu acho que é interessante vocês lembrar isso, ó. O diâmetro é igual a 2 raios. Ou então o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. O diâmetro ele vai de um lado para o outro, é igual a 2 raios. Ou o raio é o diâmetro, que seria isso tudo, dividido por 2. Então isso daqui é interessante que você lembre. Mas o que é que a gente está aqui? Tentando descobrir como é que eu vou encontrar a área da base do cilindro, que é um círculo. E aí como é que eu faço isso? O volume dele é do mesmo jeito. Se você achar a área da base, é só multiplicar pela altura. Achar quantos cabem aqui na base, basta você multiplicar pela altura. E se vocês lembram, quando a gente estudou a área de círculo, a área de círculo, nesse caso aqui eu estou chamando a base, é o valor de π vezes o raio ao quadrado. Então a área de qualquer círculo é o valor de π vezes o raio ao quadrado. Como o volume é a área da base vezes a altura, então o volume vai ser o valor de π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, a partir disso aqui, você calcula o volume de qualquer cilindro. E quem é π? O valor aproximado de π é 3,14. E esse valor aproximado porque ele não tem valor exato.
Ok? Então vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho um cilindro aqui de raio 5 centímetros. Qual é o volume ou quantos ml de água cabem aqui dentro? Então o volume vai ser igual. O valor de π, que é 3,14, vezes o raio, que é 5 ao quadrado. Nesse caso aqui eu não tinha dito a altura, então vamos dizer que a altura dele seja de 8 centímetros. Então, vezes 8. E olhem que está tudo na mesma unidade. Aqui tem 5 centímetros de raio e 8 centímetros de altura. Então, o volume vai ser igual a 3,14 vezes 5 ao quadrado, é 5 vezes 5, que é igual a 25, vezes 8. O que é que eu tenho que fazer agora? Só multiplicar. 3,14 vezes 25 vezes 8, certo? Então, 25 vezes 8 dá 200, não é? 4 vezes 25 é 100, 8 vezes 25 é 200. E 200 vezes 3,14 eu posso até fazer aqui 0,08, 2 vezes 1, 2 e 2 vezes 3, 6. Tem duas casas decimais, no resultado teria duas casas decimais também. Então, 628 centímetros cúbicos. E isso representa que tanto? Vamos pensar, isso dá 1 litro de água? Aí tem outro detalhe que é interessante a gente entender também. Vou ver se eu arrumo um espaço aqui para a gente fazer uma relação. Então, 1 centímetro cúbico, ou seja, um cubinho desse daqui, que de todo lado mede 1 centímetro, ele é exatamente 1 ml. Certo? Se você pegar 1 decímetro cúbico, que é um cubo que de todo lado medem 10 centímetros, vamos pensar que seria um cubo que de todo lado seria desse tamanho. Aqui eu estou só a região plana, seria um lado desse cubo. Então ele daria exatamente 1 litro. Ok? E 1 metro cúbico, que seria um cubo que de todos os lados, todas as arestas medem 1 metro, ele mediria exatamente 1000 litros de água, certo? De água ou de qualquer outra coisa. Como aqui na verdade eu tenho 628 centímetros cúbicos, o volume dele é 628 ml. Como 1 litro são 1000 ml, então nesse tamanho aqui não caberia 1 litro d'água, 628 ml. E aí, para a gente entender melhor isso, primeiro eu vou apagar o quadro para a gente ter espaço, né? Eu peguei alguns objetos que eu tenho aqui em casa para a gente tentar fazer. Primeiro, um copo desse formato de cilindro, né? E é mais difícil de eu descobrir quanto é o raio dele aqui, porque eu não sei exatamente onde fica o meio. Então o que é que eu faço? Eu meço o diâmetro dele, e o diâmetro interno, na verdade, porque eu quero saber quanto de água cabe dentro dele. Então o diâmetro desse copo aqui, o diâmetro é igual a 7 centímetros. Se o diâmetro é 7 centímetros, o raio é metade disso, então é 3,5 centímetros. E quem é a altura desse copo? E aí, detalhe, né? Como eu estou medindo a altura aqui, eu não posso medir até embaixo, não. É só até no fundo, né? Porque eu quero saber quanto de água cabe. Então, a altura dele é 8 centímetros. Certo? Então, a altura, que a gente chama com H, é 8 centímetros. Então, qual vai ser o volume dele? O valor de π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, o volume vai ser 3,14 vezes o raio, que é 3,5 ao quadrado, vezes a altura, que é 8. Então, o volume vai ser, quem é 3,5 ao quadrado? 3,5 vezes 3,5, que é 12,25. Então, 3,14 vezes 12,25 vezes 8. Então, o volume vai ser igual a 3,14 vezes 12,25 vezes 8. Então, dá 307,72 centímetros cúbicos. Vamos dizer 307
centímetros cúbicos, o que seria aproximado a 307 ml, certo? Então isso aqui, 307 ml. E pensando nesse copo aqui, aproximadamente isso mesmo, perto de 3 copos desse vai dar 1 litro, ok? Agora eu tenho um objeto um pouquinho maior do que aquele, né? Agora eu peguei tudo que eu tinha em casa e vamos medir aqui, então quero saber qual é a capacidade disso. Eu tenho uma sensação que escapa por volta de uns 7 litros. Então vamos lá ver se a minha ideia está certa ou se está errada. Então vou medir o diâmetro interno dele, certo? Então o diâmetro interno 25 centímetros. Ok? Então vou apagar esse outro aqui. O diâmetro interno dele, pensando até o círculo aqui, o diâmetro, o círculo mal feito, né? Vou tentar fazer o objeto assim. O desenho mal feito, né? Mas eu medi aqui, o diâmetro dele é 25 centímetros. Agora eu vou encontrar a altura desse danado, né? E aqui nem é tão simples de medir, mas vamos lá. São 14 centímetros de altura. Então, a altura dele, essa parte aqui, 14 centímetros. Então, qual é o volume dele? Quantos litros de água cabem dentro dele? O valor de π é 3,14 vezes a metade, porque aqui é o diâmetro, a metade. O raio é 12,5, então 12,5 ao quadrado vezes a altura, que é 14. Então o volume vai ser igual a 3,14 vezes 12,5 vezes 2, vezes 12,5. Vou pedir aqui a ajuda dos universitários, porque vai passar muito tempo a gente fazendo essa conta. 12,5 vezes 12,5. Vamos lá, quanto é que dá? 156,25. Depois, vezes 14. Então, agora multiplicar tudo. O volume vai ser igual a 3,14 vezes 156,25 vezes 14. Dá 6.868,75 centímetros cúbicos. Lembrem que cada 1000, isso aqui dá em ml, cada 1000 ml dá 1 litro. Então isso aqui são 6 litros e 868 ml. Então são quase 7 litros aquele objeto ali. Sinceramente minha base não está muito ruim não, acho que andei muito perto. Então esse objeto aqui tem um volume de 6.868,75 ml, que vai ser 6 litros ou 6, está nas duas unidades de medida, 6 litros e 868,75 ml, ou 6,868 litros. Ok? Então a ideia é simples, basta você multiplicar o valor de π vezes o raio do cilindro ao quadrado vezes a altura do cilindro. E até a próxima aula.